Já imaginou o tamanho do estrago, da dor, da tristeza, da culpa de uma criança, de um adolescente que carrega para a vida o ato de ser abusado sexualmente? Pensa nisso. Eu sou Gi Pavan e está no ar mais um programa da Gi pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos num oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Estou aqui no estúdio da TV Brusque, no meu lookinho Aversa. Eu quero deixar um grande beijo para minhas queridas, a Eliane, a Rúbia, a Fran, enfim, a Sil, que me atendem sempre com muito carinho, com muito amor. Gente, me chamou muito a atenção porque, assim, dia 18 de maio foi o Dia Nacional de Combate ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Até eu quero mandar um beijo para o Uzi, lá do Estúdio 1060, porque ele trouxe esse tema. Ele fez um vídeo, enfim, entra no Instagram dele, tem para arrecadar através do Saves. Mas, Gi, o que é isso? Pois então, vou falar tudo isso. Pensei, por que não fazer um programa a respeito disso? O programa da Gi é assim, né? Eu chego, faço barulho, tem energia, tem coisa boa, mas eu gosto de trazer aquilo que vai fazer sentido na vida das pessoas. A primeira pergunta que eu fiz ali, tu imagina o estrago que vai fazer na vida de uma criança, de um adolescente que foi molestado sexualmente? Pensa nisso, que vai carregar ao longo da vida essa dor, essa culpa. Então, baseado nisso, nós temos aqui em Brusque o SAVES, que é o Serviço de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual. Já tem um Disque 100. Se tu tem um conhecido, se tu tem um vizinho, gente, às vezes está do ladinho da nossa porta, disca isso, fala isso, procura ajuda, mas veja que é sexualmente falando, né? Em casos de abuso. E eu vou chegar num dado que eles compartilharam que é terrível, que 85% a 90% dos agressores são pessoas conhecidas. Então, por isso sim que eu vim aqui falar o seguinte, às vezes a criança está ali e ela é molestada, ela não sabe o que está certo, o que está errado. E às vezes tu deixa o teu filho pequeno, tua filha pequena, com a vizinha, com o vizinho, que é o tio, e tu acha que vai estar tudo bem, e é ali que vem esse abuso. Então eu vou trazer ao longo do programa algumas situações para a gente ficar atento e também assim, ó, tá, Gi, mas o que isso tem a ver ao longo da vida? O que pode trazer isso ao longo da vida adulta? Eu vou compartilhar com vocês tenho Maio Laranja na internet, aqui no Instagram. E eu vou trazer aqui uma frase de uma voz, né? Eu digo assim, uma voz, porque está escrito, né? Voz, sobreviventes têm voz. E ele diz o seguinte, ele ou ela, né? Eu sofri ela no caso. Eu sofri abuso sexual dos 6 aos 12 anos de idade. Foi uma pessoa próxima e de confiança da minha família, como acontece na maioria das vezes. Ele nunca foi violento, num sentido verbal ou até mesmo físico. Disfarçava o abuso de um tipo de afeto. Pedia gentilmente para eu não contar para ninguém e enquanto criança eu simplesmente obedecia, porque não via ainda a maldade nos atos. Olha isso, eu cresci, me tornei uma mulher de 23 anos e depois de alguns episódios de ansiedade e depressão bem expressivos, decidi procurar terapia. Somente lá, nesse ambiente, foi que de fato nomeei o que havia acontecido comigo na infância, abuso sexual. É triste, né? Porque, de fato, como que eu vou descobrir ao longo da vida que eu fui abusada quando criança? E que tipo de abuso, Gisele? Às vezes é aquela brincadeira no final de semana que o tio bebe um pouquinho mais ou aquele vizinho bebe um pouquinho mais. Aí ele se passa, aí pega a menina, aí ela tá de saia, aí coloca a mãozinha por debaixo. São coisas que parecem inocentes, mas que têm uma malícia do adulto. Como é que a criança vai perceber isso? Como é que os pais... É preciso estar muito atento porque está do nosso lado. Veja bem que 85% a 90% dos agressores são pessoas próximas a gente. Então, assim, o que isso reflete na vida adulta?
quando tem um caso de ansiedade extrema, quando tem um caso de depressão, quando tem casos assim de hiperatividade, ou realmente a pessoa fica mais retirada, baixa a autoestima, não venho aqui falar que tudo, né, a ansiedade é por conta disso, a depressão é por conta disso, mas às vezes essa pessoa que chegou na vida adulta com essas características, ela precisa investigar que muitas vezes a causa de toda essa angústia está lá na infância, o que ela sofreu. E como o programa da Gi gosta muito de falar de análise, de psicanálise, de trazer isso para o lado não só físico, mas mental da coisa, são muitas características que levam, na vida adulta, a dizer que essa criança passou por um momento de abuso sexual. E, por exemplo, medos, fobias, dificuldades em se relacionar. E assim, eu digo, o quanto nós, como adultos, temos cuidado e respeito com as crianças, principalmente assim, ao protegê-las, assim, o adulto está lá, pai e mãe, no seu momento íntimo, e a criança, às vezes, está ali no pé da cama. Isso também é uma forma de abuso. Ou os pais estão lá no quarto, fazendo barulho, a criança está lá só... O que ela está fantasiando com tudo isso? A mãe gemendo, a mãe... né? Ela não está entendendo. E aí tudo isso vai trazer essa realidade para a vida adulta. Então, assim, por isso que eu sempre digo, se tu tens alguma angústia, se tu tem alguma coisa, vai atrás, vai investigar, né? Vai investigar porque tem uma causa e muitas vezes pode ter sido disso. Aquele tio que na inocência fazia brincar, vem aqui no colinho do tio, bebeu umas e outras, vem aqui no colinho e tá ali. E não importa se é menino, se é menina, né? Talvez ele tenha aquela malícia que é uma questão dele, deixando bem claro, ou da tia, ou enfim, não só levando para o lado masculino, mas que a gente precisa prestar atenção. Eu digo assim, prestar atenção entre primos, prestar atenção, porque às vezes aquilo que vai acontecer na infância não vai, de repente não vai aparecer ali na infância, mas na vida adulta vai aparecer. Então, assim, nós como pais temos a responsabilidade de prestar atenção nisso, né? E eu acho muito interessante, porque trazendo essa questão aqui do SAVES, né? Mais uma vez falando aqui do Serviço de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual, tem duas situações. Os casos agudos, ou seja, que aconteceu o ato sexual até, ou molestar, enfim, até 72 horas, que tu podes entrar em contato, que daí eles têm uma gama de profissionais para te ajudar, para ajudar essa família, para ajudar essa criança, ou os casos crônicos, essas crianças que foram abusadas, porque até o momento que ela conseguiu ver que tinha algo diferente, ela já foi molestada várias vezes, né? E para fechar, assim, o que eu posso dizer? Como que a gente pode observar essas crianças, né? O que elas podem trazer de sinais? Além dos físicos, né? Que tipo de sinal físico? Hematomas, a criança está toda a vida de blusinha comprida, quer esconder alguma coisa. Veja bem, a criança não entende, ela não tem aparelho psíquico para entender, quando pequenininha, qual é a diferença daquele afeto. Ai, mas eu estou sentindo uma coisinha boa. Mas essa coisa boa está certa ou está errada? E aí, assim, é preciso estar olhando para essas crianças. Então, tá de blusinha comprida, o que ela está querendo esconder? A mudança de comportamento, às vezes ela era tão sorridente, tão brincalhona e de repente está quietinha num canto. Ou, de repente, ela era quietinha e passou a ser explosiva, agressiva, né? Então, são comportamentos que a gente tem que passar a atender. E tem aqui o número Disque 100. Disque 100 para tirar dúvida, eu estou achando o comportamento assim, estranho. Tem psicólogo, tem médico, tem enfermeiros que vão poder te auxiliar. E assim, a mudança da alimentação, às vezes a criança que comia não quer mais comer, ela nada apetece, nada tem vontade, não quer brincar, não quer comer. A questão do sono agitado, tem pesadelo, não consegue dormir, ou está sonolenta demais. São tudo sinais
A criança, ela vai falar, assim, ela não vai brincar, ela vai ficar quietinha. Que tipo de coisa que a gente pode observar? Então, o medo principalmente daquele abusador que está chegando perto, né? Como assim ele está chegando, aí tu já nota que a criança está diferente, está arredia. São tudo coisas assim, ó. São comportamentos, não coisas, né? Que a gente... Eu vou abrir aqui só o telefone para passar para vocês. Tem mais casos que poderia explicar aqui, mas eu acho que eu já falei bastante. Mas assim, ó, são tudo situações que a gente, na condição de pai, de mãe, de cuidador, a gente precisa estar atento. Porque uma vez que a criança ela é molestada, que ela é abusada ali na infância, ela vai deixar marcas terríveis para a vida adulta. Ela vai deixar ou aquela pessoa que é promíscua demais com o sexo, que ela vai estar o tempo todo querendo fazer isso, ou ela vai estar o tempo todo fugindo, ela vai deixar marcas. Essa situação que foi passada na infância, ela vai marcar com certeza a vida adulta. E eu vou mostrar aqui, ó, que foi a Elaine que me atendeu muito bem. Um beijo para ti, Elaine. Ali o atendimento é na Policlínica. E a denúncia pode ser feita, diz que sim, como eu já falei, ou no caso também ligar para a polícia. É preciso falar. Se tu tens alguma situação assim, ó, o vizinho, joga isso, porque tem uma criança sofrendo. E às vezes o tipo de brincadeira é aquela mais inocente, é aquela cosquinha, é aquela brincadeira, é aquela coisa invasiva. Sabe? E uma coisa que eu digo assim e compartilho com vocês, que desde pequeno, com meu filho, eu sempre disse para ele assim, ó, chamei o aparelho, né, genital dele de joinha. Eu disse, isso é teu. Cada um tem o seu. A partir do momento que tu achar, quem é que pode tocar nisso? Isso é teu. É na hora do banho, e saber explicar isso. E qualquer coisa que tenha diferente disso, vem falar para a mãe. Deixar a criança segura disso, né? Porque hoje em dia a gente vive num mundo que a gente tem que estar o tempo todo atento. Tipo, não dá mais para tu ir no mercado e, meu filho vai no banheiro e deixa lá. Tá, quem é que tá nesse banheiro? Apesar de que as estatísticas mostram que o abusador é aquele que está dentro da tua própria casa. O abuso acontece na casa da criança. Mas a gente precisa ficar atento, né? E falando o seguinte, ó, o horário de atendimento ali do SAVES, desse socorro, vamos ajudar essa criança que está sofrendo, esse adolescente, é assim, ó, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, sem fechar ao meio-dia, e após as 17 horas, feriados e finais de semana, deve-se procurar o Hospital da Zambuja. Então, assim, quanto mais tempo tu deixar essa criança, esse adolescente em sofrimento, ele vai achar o quê? Que o tempo todo a culpa é dele. Que aconteceu porque a culpa veio dele. E não é isso. É a culpa do agressor, que também teve uma culpa, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas que é preciso acolher essa criança, esse adolescente que sofre. Eu acho que seria isso, né, Rodrigo? Estamos de tempo suficiente? Já acho que né? Senão é muito falatório, né? É mais um aviso do que um programa hoje, né? Para ficar atento às nossas crianças, para observar e principalmente assim, ó, para a gente prestar atenção nos sinais que ficaram de sofrimento na vida adulta. Por isso, assim, eu sou a pessoa que mais falo. Quando eu comecei a fazer terapia, eu ia escondida. Quando eu comecei na psicanálise. Hoje eu venho para dizer, se tu tens alguma queixa contigo, procure ajuda. Tá bem, gente? Eu acho que é isso. Ficamos aqui num oferecimento, então, de Lemos Esportes e Oral Sim. Beijo no coração de vocês e cuide-se. Saúde é o seu bem mais precioso. Até. Agi pergunta, doutor Luiz da Oral Sim, responde. Doutor, às vezes a gente olha aquela pessoa com um sorriso bonito, branquinho, tudo arrumadinho, nada fora do lugar. Como faz? Tem um segredinho aí, muitas vezes? É verdade. Então, Gi, esse tratamento ele pode estar associado ao clareamento dental, mas na maioria das vezes é necessário o uso das facetas, porque o clareamento ele tem um grau de
efetividade. A partir daquele grau, a gente precisa, de repente o paciente falou, doutor, eu quero ir mais branco ainda. Então aí a faceta que vai realmente resolver o problema, vai fazer com que o dente fique mais branquinho. Aqui a gente tem uma réplica aqui que foi feita com uma impressora 3D. Deixa eu segurar aqui, peraí. Isso. E aqui mostra pra gente um caso de 6 dentes que foram colocados aqui, as facetas, e aqui a gente mostra bastante para os pacientes como é que funciona a adaptação das facetas no dente, no remanescente dentário. Então, aqui, nesse modelo... Opa. Caiu o dente, mas aí é colado, não é para cair, né? Exatamente. Mas é um preparo bem conservador, né, que a gente acaba fazendo no paciente, para que o paciente tem um mínimo de desconforto, né, durante o processo de confecção da faceta e vai entregar um resultado realmente estético maravilhoso, dentes que a gente pode definir ali a cor, o formato, e um tratamento que é feito de forma definitiva, porque a faceta em porcelana ela não vai alterar com o tempo coloração, estética. Sim. Então, é algo que muitos pacientes têm buscado, especialmente aqui na nossa clínica. A clínica que é referência em implante, hoje também podemos dizer que ela é referência também nessa parte estética de facetas de porcelana, porque temos observado bastante a procura nesse tipo de tratamento que realmente muda muito o sorriso e não tem idade. Aí vai ser o paciente mais jovem, o paciente mais velho, todos esses pacientes que têm interesse em mudar o sorriso vão procurar o tratamento com faceta em porcelana. Show de bola, chega aqui na Oral Sim.